E hoje é quinta-feira, dia de Quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agronegócio. E claro que está conosco o Matheus Pereira, diretor da consultoria, para nos trazer mais informações e, claro, orientações para você que nos acompanha por aqui. Matheus, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo. É sempre um prazer ter você com a gente. Bom dia, turma. Você, Carlita, todos estão nos assistindo. A rapaziada da produção aí. Bora lá. Agora me diga, vou começar já com esses números das importações de soja pela China. Faz sentido para você que eles fossem realmente um pouco mais baixos, um pouco menores em relação ao mesmo período do ano passado, esse ano, justamente porque a China está ali parcelando mais as suas compras, Matheus? Toda certeza, viu, Carlos? A gente tem que saber também distinguir um pouco desse dado, né? Ao mesmo tempo que a China, no volume total importado de soja, mostrou uma leve desaceleração, né? Quando se olha realmente da onde veio a soja, né, importada pela China, ela bateu mais um recorde de importação da soja brasileira, tá? O Brasil bateu mais um recorde de exportação agora, em fevereiro, confirmado já pela Secretaria do Comércio Exterior, o SESEX. Então, apesar de que China no volume total importado, né, se mostra um pouco comedida, tá limpando os dentes com a soja brasileira, tá enchendo o bucho, tá comprando o que pode. Soja nossa tá barata ainda, cerca de 40, US$ 45 mais barato que a norte-americana. Então, o volume total, quando se olha somente essa métrica, cara, mostra ali um volume de soja importada chinesa mais baixo, né, do que você observava nos últimos anos, é menor. A China tem cancelado as compras da soja norte-americana, que foram compradas a preços aí um pouco bem mais elevados que estão hoje. E, enfim, quando se olha na destrincha, né, olha a capivara realmente assim do volume total importado, vê que estão comprando a rodo aqui da soja brasileira. Agora, Matheus, como é que isso está impactando nos nossos preços? Os prêmios estão respirando um pouquinho mais aliviados nesse momento? Esse movimento existe ou pode acontecer? Como é que a gente sente essa demanda, mesmo mais cadenciada, ainda muito presente pela nossa soja? Olha, Carla, os prêmios estão sim em recuperação. A gente teve prêmios ali subindo cerca de 40% no contrato abril agora. Deixa eu só pegar o volume certinho aqui. Estamos falando de prêmio hoje, perdão, março, alta de 40%, abril alta de 30%, maio alta de 38%, o junho com a alta de quase 71%. Tá? A gente já tem o julho já zerando, o juro que trabalhava no negativo, já voltando ali para o patamar de zero, né? Então, ou seja, é um prêmio que a gente chama de prêmio, né? Mas se tornava um desconto, agora ele está ali sem ajustes, né? Ele não se torna nem um prêmio, nem um desconto, Sim. tá praticamente tá zerado. Então os prêmios estão sim reagindo com intensidade, falando de março menos 45, abril menos 28, isso base Paranaguá. Então é um reflexo, né, de que a demanda está assim presente, as novas compras estão aceleradas, a China está apetitosa, está realmente com o bucho vazio e enchendo a boca pela soja brasileira. Matheus, como é que a gente avalia esse fator num contexto geral do mercado nesse momento? A gente vê que faltam novas notícias para o mercado se direcionar de uma forma mais clara. A gente vem falando isso já há algumas semanas, mas esta semana tem sido também de alguma volatilidade. Isso está muito conectado a essa espera pelo relatório de oferta e demanda que o USDA traz amanhã, apesar de março ser geralmente um mês de relatório mais morno, né? Exatamente, exatamente, cara. A gente tem. Realmente, assim, eu sempre. Eu gosto de desenhar esse cenário, né? Tem muita gente que enfeita muito pavão, fala muita coisa para não dizer nada. E assim, por que que a gente tem, né, essa recuperação dos prêmios? A gente tem ainda uma dificuldade da soja em reais por saco criar reação visível, né, notável. Por quê? Os preços em Chicago, né, eles criam uma baliza da relação fundamental entre oferta e demanda da soja no planeta, né? Então, se sobra muita soja no planeta, os preços em Chicago tendem a cair, né? Que é a grande referência de precificação da soja mundial. E vice-versa, né? Se tem uma demanda aquecida ou falta soja, os preços lá em Chicago tendem a subir. Então, o que a gente chama então de balança, né? Fundamental oferta e demanda da soja no planeta é Chicago. A nossa balança interna regional aqui no país, né? Assim como os norte-americanos também têm uma balança regional, chamam-se prêmios, né? O que a gente chama de bases, né? Então a gente vê a recuperação dos prêmios no Brasil é porque é o indicativo mais claro possível, né? Que a demanda pelo nosso produto está em aquecimento e já existe restrição de oferta. A gente já passou, já está em reta final de colheita nos estados que já iniciaram, como Mato Grosso, né? Já em linha final de colheita, partes do Paraná também, só rapando o que tem ainda para ser colhido.
Então já começa a existir essa restrição, enquanto que outros estados como Goiás, Oeste Baiano, Maranhão, Piauí, Tocantins só está ainda em aceleração da colheita. Então, a nossa balança doméstica, né, cara, ela tem mostrado sim, né, uma certa restrição do produto comercializável, né, Uhum. e uma demanda muito intensa. Então, os preços se mantêm ainda com a dificuldade de criar reações, porque a referência internacional, que é o Chicago, se mostra ainda sobre uma fotografia equivocada, embaçada, enfim, distorcida sobre a realidade aqui do nosso país, né? Que ainda, né, até o momento, né, será atualizado nessa sexta-feira, até o momento, né, ainda coloca, né, uma safra recorde, né, a segunda maior safra da história, 156 milhões de toneladas estimadas pelo USDA. Esperamos que na atualização do USDA já dessa sexta-feira, né, Carla, a gente tem ali um cenário um pouco mais realístico, né, do que acontece dentro do Brasil, que está de longe, assim, nem de perto, uma capacidade, né, de produtividade recorde aqui no país, né? Chega a ser epifania, maluquice a gente tentar afirmar que o Brasil possui ainda, né, uma capacidade produtiva recorde aqui no Brasil, né? Matheus, inclusive, nessa semana a Pátria manteve a sua estimativa para projeção para produção de soja do Brasil em 143,2 milhões de toneladas. Um número que ficou. A Pátria foi uma das primeiras a trazer, mas me parece que é o que agora o mercado entende mesmo como uma média para a produção brasileira, né? O que fez o número de vocês ficar estagnado nessa revisão? Olha, Carla, a gente foi feito o levantamento de campo, né, cruzado com as informações via satélite no DVI, VHI, enfim, uma série de dados, né, métricas aqui complexas internas para chegar numa metodologia assertiva, né, sobre qual é a realidade de campo hoje do Brasil. Ah, a gente teve essa manutenção do 143,18 porque houve sim, Carla, pequenas mudanças, tá? A Uhum. gente teve incrementos de produção em algumas regiões pouco significantes no Brasil, teve reduções em outras, tá? Como o caso do estado do Paraná, enfim, partes também do Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, né? Porém, o resultado final acabou ficando, né, dentro de um intervalo, né, que por metodologia interna, tá, a gente opta por não fazer realmente o ajuste, fazer o acumulado, né, para o próximo levantamento, que é quando a colheita, né, atinge mais de 90%. O nosso levantamento agora só foi atualizado porque a colheita nacional se aproximou dos 50% de área colhida, tá? Isso é a metodologia interna da pátria. Tá? Então, agora o próximo levantamento só vem realmente quando a gente atingir mais de 90% da área colhida, que vai ser publicado aí nas próximas 5, 6 semanas no máximo. Então, não, assim, os incrementos foram tão pequenos, né, que ficou dentro do intervalo ali de ajuste e levamos para o acúmulo, né? Então, a safra brasileira ainda possui, né, essa estimativa de 143,18. Enfim, como você já bem disse, né, grande parte do mercado, outras consultorias que fazem o levantamento na base do achismo ou não, né, fazendo ali na ponta do papel ali, o papel aceita qualquer coisa, né, Carla? Estão ali com números um pouco mais consensuais, abaixo de 150. Temos ali ainda a ProSoja alegando que a safra brasileira ela vem abaixo de 143, levantamento também oficial da entidade, né, de representação dos produtores de soja, a ProSoja Brasil. Sim. Então ainda está realmente essa incógnita, né, que o mercado não cria esse consenso. A gente teve ali outras consultorias ali ao longo das últimas semanas elevando o número de produtividade. Não sei de onde que vem soja sendo brotando aí do imaginário, né? Mas existe sim essa disparidade que dificulta realmente o mercado enxergar o Brasil com maior clareza, viu, cara? Essa discrepância realmente em relação à dimensão da safra brasileira. Matheus, você, nas análises da Pátria, vocês têm um ponto de inflexão desse mercado? Em algum momento a gente vai ver um outro caminho sendo assumido por esses preços, né? Ou não? A gente tem aqui, inclusive, uma pergunta para ti sobre os produtores que estão esperando para vender soja no segundo semestre, mas o Rodrigo Mendes traz essa pergunta. Mas ele afirma aqui, né? Porém, estão esquecendo de calcular despesa de armazém e quebra técnica. Realmente, isso é um ponto de falha ali na estratégia, precisa colocar isso no custo, precisa colocar na conta. Agora, você tem, Matheus, no seu horizonte de análise, um ponto onde esse mercado assume uma nova direção de preços? Sim, Carla, essas inflexões, né, que é onde a gente muda drasticamente a tendência de curto prazo do mercado, né, ela pode vir de dois fatores. O primeiro deles seria uma surpresa, uma zebra, algo inesperado realmente. O SDA trazer um corte agressivo da produção brasileira,
tá? Hoje ainda estimado em 156, qualquer número abaixo de 150, que venha cortar eventualmente 7, 8, 9, 10 milhões de toneladas, seria tido como uma grande surpresa no mercado. O mercado espera algo estimado entre 150 e 151 milhões de toneladas. Esse é o consenso hoje do mercado para as expectativas do SDA. Não estou falando sobre expectativas da safra brasileira. Tá? A gente sempre tem que distinguir, né? Nós também, né, quando somos pesquisados, né, por essas agências de pesquisa, né, e que a gente chama de pool, né, que são ali as pesquisas específicas, né, para um determinado dado a ser publicado, sempre existe a pergunta, qual que é a sua estimativa para a safra final do Brasil, da Argentina ou dos Estados Unidos, e qual que é a expectativa sobre o relatório específico do SDA que será publicado. Então, o mercado espera, né, o número do SDA amanhã de 150, 151. Qualquer número que venha com um corte mais agressivo do que o esperado, né, pode ser o primeiro ponto de inflexão. Nós aqui da Pátria acreditamos que é muito improvável que isso aconteça, tá? Que essa zebra venha a aparecer aí nessa sexta-feira, que seria muito bem recebida ao mercado, em especial os produtores aqui no Brasil que estão aguardando realmente fazer novas vendas. O segundo ponto, Carla, da inflexão seria quando realmente a grande parte da base produtiva parar de ter a necessidade de venda. Tá? A gente sabe que hoje o jogo está sendo jogado dentro das quatro linhas, sendo um jogo sujo, um jogo limpo, um jogo certo ou certo errado, é o jogo como é jogado. Tá? E a parte compradora entende realmente que, apesar das reduções produtivas no Brasil, né, a gente tem ainda, Carla, muita necessidade de levantamento de caixa, né? É os compromissos, é os prazos safras, é o 20, 25 do 2 que já passou, agora é o 30 do 3 que está chegando, é o 30 do 4 que vai chegar, e todos os produtores, todos os CPFs produtores do Brasil de soja possuem vencimentos, compromissos, boletas a ser vencido no dia 30 do 4. Então, o mercado entende isso, é a dinâmica, tá? Isso é, enfim, para quem tá dentro, para quem já sentiu isso na pele. Talvez muita gente não entende isso, né? Que fica falando aí, cuspindo muita coisa no mercado, né? Mas 30 do 4 realmente é um prazo, né? Onde precisa ter levantamento de caixa, né? Precisa fazer venda. O produtor precisa ter dinheiro no bolso para pagar a conta, honrar seus compromissos, né? Então, enquanto essa retórica de que quem está pressionado contra a parede é a base produtiva, for a máxima, né, for a fotografia do mercado, a gente não tem uma inflexão. Passado esses prazos, Carla, também que vai se estende até o comecinho de maio, né, por conta de Finame, algumas regiões do Brasil que tem esses pagamentos iniciais aí dos custeios ou investimentos rurais no começo de maio, Uhum. passado esses compromissos grossos, assim dizendo, né, a gente tem mais uma capacidade de ponto de inflexão, né, com o mercado retomando alta. Porque a partir dali, o comprador, o originador do grão aqui no Brasil vai ter que se esforçar um pouco mais para fazer compra, né? Porque aqueles que precisaram vender já terão vendido, tá? Aqueles que estavam com dificuldades logísticas, operacionais regionais, né, para estocar o grão ou vender, já terão, né, ter tido a decisão de ter vendido ou estocado, enfim, achado alternativa operacional. Então, a partir dali, a gente tem realmente uma capacidade de reação, cara. Então, são esses dois pontos de inflexão que a gente enxerga no radar aí no curto prazo. Matheus, o Américo não, perdão. Deixa eu buscar aqui quem me. O Américo Pereira diz assim: qual o volume de soja 23, 24 ainda na mão do produtor para ser negociada? E também nós temos esse comentário do Giovanni Brito que eu acho que casa bem com essa pergunta. Bom dia. Com esse grande volume de compra da China no atual momento e fazendo seu estoque, é possível para o segundo semestre que os preços caiam ainda mais por a China já ter comprado o suficiente? Então aqui a gente consegue trazer um relato, um cenário importante aí de oferta e demanda, oferta inclusive de soja comercializável, né, Matheus? Tá, ó, primeiramente, né, que o produtor tem de soja na mão ainda, né? Só fazendo aqui o cálculo inverso, a gente tem algo em torno de 78, 80 milhões de toneladas ainda na mão do produtor. A gente tem um total comercializado próximo a 46% a nível nacional, bem distante, tá, da média para o período, que seria de 62% da safra comercializada nesse período do ano, tá, cara? Então, temos sim uma grande, ainda, né, muita soja na mão, uma China muito apetitosa. E quando a gente olha para esse cenário, será que China comprando agora pode não desacelerar o consumo a partir nos próximos meses, né? A China, apesar de mostrar recordes em cima de recordes, né, ela tem se mostrado também uma, uma abordagem mercadológica muito diferente dos últimos anos, né? A China tem comprado muito da mão para a boca, não tem feito aquelas compras, né, para estocagem, empilhagem de soja para longos prazos, né, como era comum até 2018, 2019.
era um fato muito comum de se observar, né? Mudou muito com aquele conflito comercial de Trump e Jinping, né, lá em 2018, por conta daquelas, toda aquele embate, né, entre o roubo de tecnologia que os Estados Unidos, enfim, acusaram a China, né, e desde então, retaliação, contra-retaliação, enfim, coisas que até hoje perduram no mercado, né. Então, os chineses se mostram, apesar de demandas, uma demanda recorde, né, para ele sequer equiparar o volume importado de soja como no ano passado, que foi algo em torno de 100, 102 milhões de toneladas, né, a China ainda vai precisar, cara, manter esse fluxo por quase todo o ano completo, né. Sim. Claro que no segundo semestre é natural a desaceleração, tá? A China costuma se abastecer realmente no primeiro semestre, segundo semestre as compras ainda existem, porém em volumes menores. Porém, assim como aqui também no Brasil, né? A soja carregada para o segundo semestre, ela vai se diluindo, né? A gente vai realmente vendendo, executando, escoando grande parte do produto por agora, né? Chegando no segundo semestre também com oferta mais restrita, né? Não tem nova colheita de soja no segundo semestre no Brasil, a não ser lá na Roraima, né? Que são em um calendário bem diferente, mas que não ainda possui, né? Não me entendam mal, produtores da Roraima, mas ainda não possui a significância, né? Como talvez um estado do Mato Grosso, ou Goiás, ou Mato Grosso do Sul teria, caso estivesse acelerando a colheita. Então, a China, apesar de sempre desacelerar, a gente vai sempre ver essa conversinha falando que China vai desacelerar a demanda no segundo semestre. Isso sempre aconteceu, desde que China é China, Brasil é Brasil, que soja existe, mas ainda assim, né, uma desaceleração que pode manter esse fluxo, né, de compras bem acelerado como está hoje. Assim, não acelerado, um fluxo de compra bem agressivo, né, como está hoje. Matheus, tem outras perguntas aqui sobre a soja, mas eu acho que a gente poderia também falar um pouquinho de milho, se você não se incomoda, Vamos porque sim. a gente tem visto, né, uma pressão aí sobre os preços, né, depois um certo fôlego no início de março, fevereiro foi um mês difícil, esse fôlego no início de março, eu queria entender de ti que momento é esse na sua perspectiva também para o nosso mercado de milho, uma vez que a gente tem uma relação com o Chicago, mas a nossa relação é um pouco mais distante, a B3 trabalha com um pouco mais de independência. Que momento é esse para os preços, tanto no nosso mercado futuro aqui no Brasil, quanto para o produtor especificamente? Olha, Carla, o mercado do milho ele vem realmente passando por um problema de depreciação geral no mercado mundial, tá? Os preços do milho no mercado mundial já caíram mais de 35%, tá? Enquanto que os preços da soja caíram somente em 2024, algo em torno de 15 a 18%. Então, as quedas, né, acumuladas no mercado de cereais, no mercado de milho, ela é mais intensa, tá? Quase o dobro da intensidade observada na soja. E por que disso, né? Porque a gente tem o restabelecimento da oferta no leste europeu, a gente tem, né, as safras de outros cereais que são concorrentes ao milho, que estão sendo restabelecidas nesse ciclo safra, como é o caso do trigo, né, russo, como é o caso também do trigo dentro da própria Europa, né, que tem restabelecido a capacidade produtiva. Então, realmente, a gente tem um mercado de cereais, né? E isso afeta diretamente o mercado do milho mundo afora e aqui no Brasil, né? Realmente sobre essa pressão da recuperação da oferta global, tá? Então, o mercado do milho brasileiro, apesar de sofrer esse descorrelacionamento, né, em partes do ano, Uhum. ele ainda sofre com essa dificuldade, né, de gerar justificativa ao importador a pagar mais caro pelo nosso produto. Se o milho está mais barato em qualquer região do planeta, é muito difícil que somente o nosso produto aqui no Brasil realmente se valorize, a não ser por um problema de safra, tá? A gente tem ali no radar problemas, tá, Carla? A gente tem uma má distribuição de chuvas, uma área total de milho segunda safra, uma contração de algo em torno de 9% total de redução de área. Estamos em reta final de plantio, tá, do milho brasileiro, algo em torno de um quarto ainda do milho para ser semeado, fora de janela. A gente já está fora da janela ideal de semeadura do milho, porém ainda tem aqueles que correm o risco de colocar a semente no chão. E ainda, né, um El Ninho sobre a ótica climatológica, né, que pode sim trazer uma má distribuição. Assim como a gente viu ali em novembro, dezembro, outubro, né, chuvas pontuais em algumas regiões, má distribuição dentro de uma própria fazenda, tinha talhão que era regado, outro que não. É algo semelhante que pode ser observado a partir de agora, né? A região central do Brasil já está, né, na sua reta final da janela de chuvas, viu? Alienado que talvez esquece que o Brasil, né, a região central do Brasil, passa por um período de seca, né? Aqui Goiás, Mato Grosso do Sul, grande parte de Minas Gerais, Oeste Baiano, Rondônia, a gente passa, né? Tocantins, né? A gente passa por quase 6 meses de seca, normal, tá? A gente já está se aproximando desse período, que tradicionalmente inicia em maio, porém pode sofrer antecipações pela presença do El Niño, assim como a má distribuição.
Então, se realmente confirmar, né, um padrão mais adverso do clima de agora em diante para a formação do milho, né, em campo, a gente pode ter mais uma vez o mercado brasileiro se descorrelacionando do mercado mundial. Porém, a pressão no mercado mundial existe pelo aumento da oferta global de cereais, tá? Não só do milho em específico. Matheus, olha, de novo, né? E toda semana eu falo isso pra você. Se deixasse, a gente ficava aqui até meio-dia falando com a nossa audiência, falando com os nossos produtores. Infelizmente, o nosso tempo termina, mas a gente vai continuar. A gente precisa fazer mais uma live no Instagram pra responder todo esse timaço aqui da audiência que vai te fazendo boas perguntas, né, Matheus? Sim, sim, cara. Vamos organizar isso sim nos próximos dias. Isso. Muito cuidado, pessoal. Eu sei que dá realmente essa intenção de a gente vamos carregar a soja no segundo semestre, vamos carregar o milho. Existem ferramentas mais eficientes do que realmente você não fazer a conta, não pôr na ponta do lápis a quebra técnica, quebrar o custo de armazenagem, quebrar talvez o juro que você vai estar pagando para postergar uma dívida. Muitas das vezes a gente, usando o papel, usando a ferramenta financeira, a gente consegue fazer isso com muito mais eficiência. E é isso que a Pátria faz aqui 24 horas por dia, né? Criar uma estratégia específica para cada cliente nosso. Então procure a Pátria, né? Nossas redes sociais, mateus.patria, Instagram, me procure lá, chama no inbox, a gente bate um papo ou entra no nosso site, patria.gr.br, para a gente, enfim, criar essas estratégias particulares, a gente mostrar, talvez provando, né, que existem ferramentas mais eficientes do que a gente ficar apostando, né, no físico, apostando realmente no papel, na caneta, que muitas das vezes ali pode não ser a melhor saída, tá bom? Verdade. Então, estratégia é o caminho, né, para a gente sair de uma safra problemática e talvez criar algum alívio aí nos próximos meses. Matheus, quero muito te agradecer mais uma vez. Semana que vem estamos juntos novamente e continuamos a conversar para alinhar como é que a gente continua atendendo a nossa audiência. Meu amigo, muito obrigada. Bom restinho de semana para você, para todo o time da Pátria e mais uma vez obrigada por principalmente responder aqui as perguntas dos nossos produtores. Estou te esperando na semana que vem. Um abraço. Estamos juntos, Carlos. Um grande abraço a ti e a Sempre. todos que nos assistindo. Até logo. Até mais, meu amigo. Obrigada.